E aí, turma, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, né? Então, aqui novamente eu tô com a doutora Paola Carlone. A doutora Paola é aqui do Arena Educação, ela fica aqui conosco, né? Uma das pessoas, inclusive, responsáveis aí por toda a parte do Arena Socioemocional. E hoje a Paola vai contribuir conosco aí sobre esse tema super importante que é a construção de pontes, né? A arte de criar vínculos dentro da escola. Então, Paola, tá contigo. Obrigada, Edu. Então, pessoal, a gente vai dialogar um pouquinho sobre esse tema, né? Construindo pontes, a arte de criar vínculos na escola. Ele é um tema bastante direcionado a professores, mas que envolve todos os atores da escola, porque criar vínculo é papel de quem recebe o aluno, de quem cuida dele no intervalo, de quem vai fazer uma orientação disciplinar, de uma coordenação, porque é pela via do vínculo que a gente estabelece alguma possibilidade de intervir, né? A gente é o vínculo que possibilita que alguma coisa ali aconteça. Então, a gente vai trabalhar muito a ideia do vínculo com a aprendizagem, né? Pensando, inclusive, esse papel fundamental da escola, que são as relações de ensino e aprendizagem. O vínculo, ele é um conteúdo muito importante nos vários aspectos das relações humanas, né? Entre um casal, o vínculo é um tema importante, né? Inclusive, eu às vezes gosto de dar a brincadeira, né, quando a gente vai falar sobre vínculo, que às vezes um casal que se separa fica mais vinculado do que quando eles estavam juntos, né? Ali foi uma separação conturbada e eles passam a ter problemas na criação dos filhos, na separação dos bens, de tal maneira que um fala muito mais do outro agora do que falava quando estava casado, né? Então, vínculo não é só afeto, vínculo é aquilo que me liga ao outro. E a gente vai entender um pouquinho do vínculo na relação com a aprendizagem e no vínculo na relação com a transferência. Então, olha só, é muito importante, é fundamental que se crie vínculo com qualquer criança ou adolescente no processo de ensino e aprendizagem. Não existe aprendizagem sem algum tipo de vínculo, tá? Então, nem sempre o vínculo é propriamente com o professor. Às vezes, o vínculo é com a escola. Então, por exemplo, uma criança de 2 aninhos, 3, que está entrando na escola, ela não tem vínculo ainda com a escola. Inclusive, um aspecto muito importante aí é a adaptação, não é? Uma criança lá no 6º ano, um adolescente ou no ensino médio que muda de escola, às vezes rápido ele entra no processo ali de aprendizagem. E por quê? Porque ele já tem um vínculo com a escola, mesmo que ele não tenha com aquela escola, com aquele professor. Então o vínculo ele vai se dar tanto na relação sujeito-sujeito, quanto na relação sujeito-instituição, né? Então há vínculos que envolvem acreditar em algum processo que vai acontecer, né? Então, por exemplo, você às vezes vai numa emergência de um hospital. Você não sabe quem é o médico que vai te atender, mas você conhece aquele hospital e tem uma credibilidade nele, ou não tem, né? Então, o seu vínculo com este lugar te possibilita a continuidade de um vínculo com quem te atende, né? Então, de repente, você já chega lá bastante arredio ou bastante um tanto quanto mais disponível para um vínculo, né, mais próximo, porque você já tem um bom vínculo com essa instituição. Então, a escola é uma instituição, a gente se vincula a ela desde cedo. Há uma série de atores que passam pela nossa vida escolar, desde os primeiros professores, auxiliares de sala, né, alguém que te atende na cantina, quem te recebe na escola, coordenação. Então, há vários atores que passam pela sua vida e que marcam esse processo. Então, o primeiro ponto é importante que a gente crie vínculos. E o vínculo é o quê? É uma história. É uma história de conhecimento e singularidade. Todo vínculo é individual. A gente vai perceber que alguns vínculos se misturam no processo à medida que a gente chega numa nova relação a partir dos vínculos anteriores. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o vínculo se dá por meio de uma história. É o contato, o estar cotidianamente com aquela situação ou com aquela pessoa que vai, de alguma maneira, criar um vínculo, né? A gente cria vínculo com a história da nossa cidade, a gente cria vínculo com as festas da nossa cidade e a gente cria este vínculo à medida que a gente está ali junto, né? Inclusive, hoje eu pensava isso. Tem mais ou menos uns 2 meses que nas terças-feiras eu comecei a almoçar no mesmo restaurante e pedir a mesma comida. Eu faço uma atividade física no horário do almoço, saio e passo no restaurante que é lá perto. Hoje, pela primeira vez, quando eu cheguei, a atendente virou e falou assim:
Você quer o mesmo de sempre? Eu falei, sim. Ela já anotou o pedido com o meu nome e passou lá pra dentro, né? Então, olha só que interessante. No primeiro momento, ela nem sabia quem era eu. Talvez as 3, 4 primeiras vezes que eu fui, ela foi percebendo, olha, aquela que vem de novo. Hoje ela já sabia qual era o meu pedido. Então, a gente tem uma história, né? A história envolve aí alguma coisa de um vínculo que é conhecer o outro. E a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar a ideia do vínculo com a ideia do afeto, porque a gente vai pensar o afeto enquanto aquilo que me afeta. Então, os afetos podem ser tanto afetos que nos agradam, quanto afetos que nos desagradam. Então, de repente, um determinado conteúdo que para você é muito difícil na escola, para o aluno, ele desperta afetos que o aluno considera desagradável, porque ele não compreende, né? E ainda assim, existe uma possibilidade de vínculo mesmo pela via da dificuldade, né? Então, o afeto é aquilo que me afeta. O afeto é aquilo que, de alguma maneira, me mobiliza. E o vínculo é aquilo que me prende. E o vínculo envolve uma história, tá? O afeto não necessariamente. Às vezes o afeto tem mais a ver com as minhas histórias anteriores, com aquilo que eu vivi e que aquela situação me lembra. Então, de repente, eu tenho uma história ruim com a matemática. Que eu chego numa nova aula de matemática já com uma percepção de que aquilo não vai ser legal. Com o meu afeto direcionado a estar frustrado, a me esquivar, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o vínculo é aquilo que nos prende e o afeto é aquilo que nos afeta, que mobiliza emoções, né? E aí a gente precisa construir uma história para criar um vínculo verdadeiro, e não um vínculo que envolve minhas impressões anteriores sendo atualizadas. E é o que a gente vai desenvolver nessa aula. A ideia da diferença entre o que eu vou chamar de transferência, que é um conceito muito importante na psicanálise freudiana, e um vínculo para além da transferência. Então, não há aprendizagem sem vínculo. Algum vínculo se estabelece ali, algum vínculo que envolve, inclusive, quem te indicou ir para aquele lugar, né? Então, a criança pequenininha, ela chega na escola, ela começa a criar um vínculo, até porque foi a mãe que levou, então, se foi a mãe que levou, ela confia que é um lugar seguro, né? Então, os vínculos vão se dando a partir do momento em que a gente vive uma história juntos. E aí tem um texto muito legal de uma autora chamada Zigouris. Ela escreve um livro que se chama O Vínculo Inédito, e lá ela fala o seguinte: o que faz vínculo entre dois humanos são os alicerces de uma presença, alicerces de singularidades jamais generalizáveis. É a partir desses alicerces que um se liga ao outro e que o vínculo se estabelece ou não. É aí que a transferência se entrelaça. Então, o vínculo está ligado a uma presença, como eu disse no slide anterior, a uma história juntos. À medida que a gente tem uma história, que essa história envolve uma presença cotidiana, é possível que o outro passe a te conhecer, como hoje a atendente que perguntou se eu queria a mesma coisa de sempre. Então, olha só, o outro que te conhece porque tem uma história que envolveu presença, né? Uma presença que vai se construindo, né? Então, essa presença que vai se construindo e precisa de abertura, receptividade, ela é muito importante que aconteça na escola. Então, o primeiro ponto é que a gente chegue ali aberto para o vínculo, aberto para a história juntos, aberto para o conhecimento do novo, olha só. Alicerces de singularidades jamais generalizáveis. Então, o primeiro ponto é não generalizar aluno. Ah, esse aí, ó, tem cara de custoso e já sei até como é que vai ser. Ah, essa aqui é uma gracinha. Nossa, provavelmente vai dar tudo certo. Então, a gente já tem opiniões anteriores em que a gente coloca o aluno, coloca a criança ou adolescente num padrão do que se espera. E aí a gente não está abrindo espaço por uma singularidade que vai se apresentar, né? A gente já está indo para essa relação com as nossas impressões. Então, o primeiro ponto é estar aberto para essa singularidade e, consequentemente, para a construção de vínculo, de laço. E a transferência, que é esse conceito do Freud, que é também um tipo de vínculo, né? Então, mais do que um meio para se chegar a um fim, o processo de aprendizagem precisa levar em conta a relação que nele acontece, pois o fim não pode se bastar por si mesmo ou ele desumaniza o processo. A educação tem muitas finalidades, e essas finalidades são fundamentais. Compreender ali e contemplar as competências da BNCC, conseguir fazer um bom Enem. Então, os diversos segmentos têm aí suas especificidades e finalidades. No entanto, se o único objetivo da educação é alcançar este fim, a gente pode perder um processo
fundamental, que é o próprio processo, perder aí a história que vai acontecer para chegar nessa finalidade, quando a gente se preocupa só com a finalidade, só com o fim, né? O fim acaba tendo um objetivo em si mesmo, e aí ele se perde, até porque a vida acontece vivendo e não nos lugares em que se chega, né? Então, não é quando você pega o seu diploma, que você terminou o seu curso, que você alcançou o seu objetivo, que aquilo foi vivido. Aquilo foi vivido ao longo dos anos que você esteve na faculdade, compondo sua aprendizagem, né? Só o diploma por si só não vai fazer tanta diferença, inclusive nem vai te garantir emprego. Então, esse é um primeiro ponto, né? A aprendizagem, né? Esse processo, ele não pode ser um fim em si mesmo. A gente precisa entender que tem todo um caminho, e esse caminho é onde a vida acontece. Né? Principalmente para você que trabalha numa escola, de fato é a sua vida, né? A criança vai ficar anos, é a vida dela numa infância inteira, numa adolescência inteira, né? E muitos de nós que retornamos como professores, funcionários ou fazendo mestrado, doutorado, é uma vida inteira numa escola. Então é um dos lugares assim que a gente mais fica, né? E a gente que trabalha, aí pronto, né? É o lugar que a gente mais fica. Então é muito importante que a aprendizagem não seja o fim, mas o meio para alcançar o conhecimento, para formar competências, para uma série de coisas importantes. Ou o meio, ou seja, o processo é onde se dá a transformação. É esse meio que é o nosso foco quando a gente está falando de vínculo. É nesse meio que alguma coisa vai acontecer. Ele não é um mero caminho para se chegar ao fim, mas o próprio fim ou finalidade da aprendizagem é o processo de construção do conhecimento, pois a vida ocorre enquanto é vivida, né? Então, a vida não ocorre quando chega no fim, a vida ocorre no processo. Então, os processos são o que trazem a beleza, a graça, a leveza, né? Aproveitar o processo, conseguir vivê-lo, né? Então, o processo se dá no caminho e não em um lugar rígido em que se deve chegar. Então, o vínculo, ele não é um lugar onde se chega. O vínculo, ele é um processo em construção, ele é um caminho juntos, ele é uma história, ele é uma abertura, né? Ele é o que ela disse no slide anterior, as Igoures, de uma presença, né? Uma presença que se faz ali disponível. Para trabalhar essa relação entre dois sujeitos, Freud desenvolve o conceito de transferência, que será um importante instrumento para atuar nas relações. Aí a Igoures vai dizer para a gente: Freud introduziu no Ocidente um vínculo, até então inédito, entre duas pessoas, dois desconhecidos. Chamou-o de transferência. No início de sua atividade, referia-se à relação médico-doente, mas muito rapidamente esse novo conceito veio designar não mais o encontro médico-paciente, e sim um vínculo específico em relação ao inconsciente, às pulsões e à repetição. Então, o que é a transferência? A transferência é um processo que acontece quando a gente atualiza em novas relações afetos de relações anteriores. Freud percebe que vários dos seus pacientes começam a tratá-lo da mesma maneira que tratava os pais. Ele percebe que o amor designado a ele era o mesmo amor destinado à mãe, às vezes o mesmo ódio destinado ao pai, e assim essas relações iam se dando. Freud chamou isso de transferência e percebeu aí um importante lugar de intervenção. Num primeiro momento, ele entende a transferência como uma relação médico-paciente. Só que o Freud amplia isso, e isso se dá nas relações. Então, na sala de aula, esse processo em que a criança chega e atualiza os afetos das relações anteriores, isso é muito evidente. A maneira como uma criança que às vezes tem em casa um lugar de destaque, chega em sala de aula buscando esse destaque. Uma criança que por algum motivo em casa está sendo excluída, deixada de lado, ela se organiza em sala de aula para ficar excluída, deixada de lado, muitas vezes provocando situações em que ela vai, de fato, ser rejeitada, né? Criando ali confusões em que ela vai ser a criança que dá trabalho, como ela faz em casa. Então, é muito comum que alguns desses movimentos se repitam, né? Inclusive, a gente na escola, às vezes, chama as famílias para entender o que está acontecendo lá, para a gente ver se consegue entender o que está acontecendo aqui. Então, a transferência é essa atualização de afetos que vem do alicerce inicial, dos primeiros momentos, de onde isso foi construído, que na maioria das vezes é na relação com pai e mãe, e aí eu não vou chamar aqui de pai e mãe biológicos essa pessoa, mas de quem cumpriu função paterna e função materna, tá? Isso é muito importante porque na psicanálise a gente fala de função justamente porque às vezes a função materna foi cumprida por uma avó, foi cumprida até por uma babá.
Às vezes a função materna foi cumprida pelo pai. O pai é mais materno e a mãe é mais paterna. Por que é função? Porque a função envolve aquele que materna, que faz esses primeiros cuidados, e aquele que faz o corte, né? Inclusive, Lacan tem uma frase muito legal que ele fala que a função do pai, a função paterna, é salvar o filho da mãe, porque tudo que a mãe quer é engolir de volta, né? Então, essa relação da mãe, num primeiro momento, até um tanto quanto visceral ali, com o bebê, esse cuidado, né? Quase que uma tentativa de engolir. E o pai vem como aquele que fala para a mãe e para o filho, olha, tem vida fora da relação de vocês. É importante que vocês se separem, né? E construam essa vida, né? Juntos e separados, né? Então, esse lugar aí dessas primeiras relações que são sempre muito confusas, porque tá todo mundo aprendendo, né? Nessas primeiras relações, a mãe tá se aprendendo com essa criança, a criança mais ainda, né? Porque ela, inclusive, é a primeira relação dela, o pai no meio disso, como é que isso fica? Se tem irmãos, avós, e aí quem mais está nessa relação? Então, esses primeiros afetos que a criança constrói na relação com esses primeiros cuidadores, ela é atualizada quando a criança se depara numa nova relação. Quando a criança se vê numa nova relação, esses afetos são atualizados. Então, a transferência é também um tipo de vínculo, tá? Entre dois sujeitos. Deve-se compreender, e aí já é uma frase do Freud, deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos de vida, conseguiu um método específico e próprio de conduzir-se na vida amorosa, de amar, né? Isto é, nas pré-condições para enamorar-se, né, ou apaixonar-se, né, essa primeira paixão, inclusive, é por essas figuras parentais, né, que estabelece nos instintos que satisfaz e nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Então, são essas primeiras relações que vão permitir ao bebê entender como é que se ama. Esse é como se fosse uma espécie de padrão. Esse padrão pode ser rompido? Claro que pode ser rompido. Ele vai ser rompido quando e como? Diante de mudanças mais drásticas na vida, ele pode ser rompido num processo de análise em que alguém vai ajudar esse sujeito a elaborar esses padrões, né? Então, normalmente, alguma coisa acontece. Se nada acontece, ele vira só um padrão de repetição. Essa coisa que acontece ou é uma mudança assim mais drástica, por algum motivo, ou positiva ou negativa, e aí as consequências são as mais variadas, porque ela é singular, ou um trabalho, né? Uma elaboração pela via de um processo analítico. O fato é que repetimos. Não é à toa que uma pessoa sai de uma relação. Isso se dá fundamentalmente nas relações amorosas, né? No apaixonamento. Não à toa a pessoa entra numa relação, se vê toda envolvida numa relação muito complicada, tem uma dificuldade para sair. Às vezes consegue, às vezes não. Quando consegue, às vezes entra numa nova relação e se vê numa relação absolutamente parecida com aquela relação enrolada anterior, né? É muito comum no consultório que a gente chega, né? Uma relação de abuso. Ah, eu tô num relacionamento abusivo, eu não tô conseguindo sair desse relacionamento abusivo, tá muito difícil pra mim, né? E é óbvio que você vai acolher e ouvir o sujeito, porque é importante que ele se fortaleça, né? Se ele já sabe, mais um motivo aí pra você não forçar uma saída, porque ele não consegue. Então, pra você acolher, pra que esse sujeito se fortaleça e tome suas decisões. Só que quando você vai ouvir esse sujeito, é muito comum que a relação anterior também tenha sido abusiva, que uma outra relação. E que quando você pergunta da infância, houveram relações abusivas na infância. Às vezes do pai, às vezes de um avô, às vezes da mãe, né? Muitas vezes de um pai e de um avô, quando essa relação aí se repete numa relação com o marido, né? É mais comum, não é determinante, tá? Nada em psicanálise é determinante porque tudo é muito singular. Mas essas repetições, elas acontecem à medida que você aprendeu um padrão de amor. E quando a criança chega na sala de aula, ela repete isso com a pessoa que ali está. Então é muito comum que ali por volta de 5, 6 anos, no que a gente fala que é o auge ali do complexo de Édipo e do seu declínio, a criança se apaixone por um professor, assim, né? Pelo professor de educação física, principalmente para esses professores de área, que às vezes não estão o tempo todo ali, mas pelo professor regente, pela professora regente também, né? É muito comum que nesse momento aí, às vezes, entre na história uma tia, né? Armando o pai, né? Armando a mãe, alguém que seja um substituto do amor fora da relação pai e mãe. Então, a criança aprende a amar um pouco mais fora dessa relação, no entanto, o padrão é essa relação dos primeiros cuidados. E em sala de aula ele faz essa transferência. Então, essa citação do Freud é muito interessante para a gente pensar um pouquinho disso.
Freud explica ainda que essa maneira desenvolvida de conduzir-se na vida produz um ou diversos clichês estereotípicos que são constantemente atualizados nas diversas relações que se estabelecem ao longo da vida. Então é como se a gente estabelecesse padrões de amor e repetisse esses padrões em forma de estereotipia nos nossos novos amores. Seja ele na amizade, seja ele na relação. Isso também é muito comum em empresa. De repente o chefe entra nesse lugar de pai, né, em que todo mundo quer ser validado por ele. Não porque importa que aquela coisa seja validada, você está fazendo seu trabalho, mas você precisa de uma validação, de um feedback, de um elogio. Por isso que é tão importante feedback nas empresas, porque entra muito nesse lugar infantil de quem quer ser validado pelo pai ou pela mãe, né? Então a ideia aí de alguma coisa que vai sempre se repetindo nas relações. E na relação amorosa isso vem de uma forma muito intensa, né? A escolha de um parceiro amoroso, ela está muito ligada a esse padrão inicial de amor, né? E isso às vezes entra aí numa repetição que o sujeito não entende muito bem porque isso acontece. E na sala de aula, volto a dizer, isso também acontece. Então Freud vai dizer pra gente que ao longo das nossas relações, esses primeiros movimentos se tornam padrões que passam a se repetir. A repetição dessa maneira que o sujeito se conduz na vida amorosa será também repetida na escola. Então, a escola é um lugar importante onde a criança chega dessa maneira. E olha o tanto que é interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes a criança já está arredia no início. E a gente precisa levar em conta que isso não é com a gente, não é pessoal. Essa criança não te conhece, essa criança ainda não tem um vínculo com você, ela não tem uma história com você, mas ela já te ama ou te odeia na primeira semana de aula. Então é muito importante que o professor compreenda que isso que acontece nessa primeira semana de aula não é um afeto com esse professor diretamente, porque vocês ainda não têm uma história juntos. Isso é um afeto com alguma coisa que essa criança está se lembrando na relação com você. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes um tio, às vezes um avô, às vezes um irmão, às vezes um professor anterior, mas é muito importante que a gente não caia nisso. Esse aluno que quer agradar demais, às vezes a gente se sente muito agradado e cria um vínculo ali de, nossa, como ele é, que gracinha de aluno, né? Como eu gosto dele, né? E isso é muito perigoso, porque você também está armando uma cilada para esse aluno que é ter que estar sempre agradando o outro, né? Porque se ele está sempre agradando o outro, ele vai ser sempre ali agradado naquela relação. E ele precisa entender que ele pode ser ele, que ele pode se expressar, inclusive. Assim como aquele aluno que já chega arredio, já cria ali uma barreira, a gente, ai, aquele aluno é difícil, né? E você também já cria ali uma distância com esse aluno. Então, a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. O Freud vai chamar isso de contratransferência. A transferência é a maneira como essa criança, no caso lá do consultório paciente, como esse sujeito chega na nossa relação. A gente que é alguém que está trabalhando profissionalmente nessa relação, a gente precisa atuar de maneira que a contratransferência não atue como uma resposta a esse afeto. A gente precisa ser continente a esse afeto. O que isso significa? Ser continente é conter. Esse copo aqui, ele está sendo continente à água que está aqui dentro. Ele nem absorve a água e nem cospe. Ser continente, então, é a capacidade que a gente tem de receber sem fazer nada com isso. Então, o copo é continente, certo? Porque ele recebe a água, ele não absorve e ele também não joga lá fora. O professor precisa ser continente. Ele nem vai fazer aquele afeto, fazer parte do vínculo dele com a criança dessa maneira tão direta e nem vai refutar essa criança. Ele vai compreender o que isso significa, ele vai criar uma maneira de tentar entrar na relação com essa criança por outra via que não é a repetição, inclusive para ela perceber que existem relações diferentes dessa que ela já conhece. Tá? Então é muito importante que isso seja organizado. E tem uma pergunta aqui interessante da Luciane, que é o seguinte: eu sou professora da educação infantil e o meu vínculo segue até a família. Já fui repreendida pela coordenação. Então também esse entendimento de toda a escola. E vamos pensar uma coisa né? interessante, professora da educação infantil. Se a criança te coloca num lugar de transferência materno, tem uma chance disso criar um problema com a mãe, que vai ficar com ciúme da criança que só fala da pro em casa. Então, olha só como é delicado. E, de repente, a criança tá te adorando e ela começa a falar de você e a mãe, sem perceber que ela está se desorganizando nos seus afetos, vai criar um jeito de reclamar da pro na escola, porque essa criança só fala da pro e ela vai achar um defeito, né? É tipo sogra com nora, sabe? A nora pode ser maravilhosa, que a sogra vai achar um defeito e vice-versa, né? Então, a ideia aí da professora que precisa
também conduzir essa relação com as famílias, compreendendo que vai sim gerar alguma coisa, porque inclusive às vezes para a família é muito difícil, principalmente na educação infantil, deixar essa criança pela primeira vez na escola e a família fica muito feliz que a criança está sendo bem cuidada, mas muito enciumada que a criança está amando aquilo ali. Sim, né? Porque a gente consegue perceber que isso acontece na nossa vida como um todo, né? E aí vai ter gente saindo aqui, ai meu Deus, meu marido igualzinho meu pai. Então, não tem problema, gente, a menos que isso esteja te trazendo sofrimento. Aí é hora de olhar e eu sugiro uma análise. Inclusive para a professora. Se a professora está misturando demais, está agindo com contra-transferência em excesso, entrando muito. Porque assim, quanto menor a criança, mais esse manejo de afeto vai ser muito intenso. Quanto maior, isso também vai acontecer. Na adolescência, isso também. Mas na educação infantil, isso é uma ferramenta de trabalho, né? Esse manejo do afeto ali. É como a gente está com as crianças. As crianças estão o tempo todo se expressando, dizendo que gostam ou que não gostam. A criança maior e o adolescente, ela já tem outros vínculos importantes que não são o professor e a professora. Ela tem vários professores. Então, isso se dilui um pouquinho. E é muito importante que a gente olhe para como a gente está reagindo a isso. Se a gente está sofrendo, se a gente está misturando muita coisa, se a gente está reagindo a esses afetos, talvez seja o momento sim da gente buscar uma ajuda de uma análise para a gente se compreender nesse processo e perceber por que aquilo está mexendo tanto, que conteúdo seu aquilo está acionando. Tá? Então, isso é muito singular e pessoal. Agora, o manejo em sala de aula é da ordem da formação, né? Isso a gente dialoga. Agora, observar o que está acontecendo em você e conseguir se organizar com isso, e aí é num processo em que alguém precisa te ajudar, porque sozinho você vai se desorganizar, olhar só porque você quer, vai ter uma seletividade aí, porque você dá conta, inclusive, né? Certo? E aí, Paula, tem um ponto alto aqui da tua fala, né? Que a turma adorou. Ser continente. Isso, e ser continente é sempre muito difícil, porque envolve se conter, envolve estar organizado com os próprios afetos e envolve não devolver para o outro, inclusive mesmo quando o afeto é agradável. Aquela criança veio toda amorosa, você dá o abraço de volta, mas você devolve ela pro grupo, você entende? Você não vai ficar com ela no colo. Isso é uma questão que a gente tem muito na educação infantil, sabe? Às vezes a professora não quer tirar do colo aquela criança queridinha porque ela é uma delícia. Então, e aí você tá prejudicando o desenvolvimento dessa criança e das outras, né? E aí a sua condução em sala de aula tá sendo envolvida por esse afeto, por essa... E aí, às vezes, até uma carência dessa professora que tá precisando desse amor ali naquele momento, sabe? E a gente precisa olhar muito para isso, sim. Então, ser continente é, de alguma maneira, se conter na expressão ali. E não é que o professor não vai sentir, é claro que ele vai. O que ele vai conseguir se organizar com a maneira como ele age diante desse sentimento. É claro que é uma delícia esse aluno que vem abraçar a gente. E claro que é um tanto quanto complexo esse aluno que já te ofende, que às vezes já não gosta de você, não quero, mas você não reage a isso de forma a se tornar uma criança também, né? Você é o adulto da história, então você contém, né? Você observa o seu afeto para não reagir de uma forma muito imediata e vai conduzindo essa relação, inclusive de forma a usar isso a favor da aprendizagem e não de uma construção de amor ali que envolve você com aquela criança que depois não dá conta nem de passar para o próximo ano de tanto amor que tem nessa professora, né? Ai, que dificuldade que é a nova adaptação porque gosta daquela professora num nível tão pessoal que não é da aprendizagem. Então, o tempo todo na sala de aula a gente tem que estar conduzindo o sujeito para a aprendizagem, para o que ele tem que fazer ali e para as relações sociais, né? Ainda nesse conceito de transferência, né? E aí, vamos lá, uma frase também do Freud. Se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente satisfeita pela realidade, e aí detalhe, nunca vai ser, né? Vai sempre faltar, ele está fadado a aproximar-se de cada nova pessoa que encontra com ideias libidinais antecipadas. As ideias libidinais aí do Freud é um conceito muito importante e complexo que eu não vou entrar aqui, mas que envolve o investimento de amor no outro, tá? É bastante provável que ambas as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de tornar consciente quanto a inconsciente, tenham sua cota na formação dessa atitude. Então, essa aproximação envolve as nossas carências. É isso que ele está dizendo. Em última instância, todo mundo tem um certo...
eu vou usar uma palavra que não é boa, mas eu vou usar. Um certo defeito na capacidade de amar. É como se a gente viesse com essa falta estruturante, e essa falta é fundamental justamente pra gente poder se relacionar com o outro, porque senão a gente não tinha saído da barra da saia da mãe, tá, gente? É fundamental que a mãe falhe aí. Né? Falhe no sentido de falhar, não é de falar, né? Falhe. Né? Ela precisa falhar justamente ali onde a criança vai buscar alguma coisa fora. Porque uma mãe que não falha é uma mãe que engole. Né? O Lacan vai usar esse termo, a mãe que crocodila. Essa mãe que crocodila, ela é mais prejudicial do que essa, né? A mãe precisa falhar. O Winnicott vai usar o termo da mãe suficientemente boa, né? A ideia de uma mãe que não dá conta de tudo, ela é suficientemente boa, porque ela falha. Então, a mãe precisa falhar para a criança. E o que é falhar? É não atender integralmente a criança, gente. E aí, nessa falha, né, porque a mãe tá agora, né, 7h36 da noite, numa terça-feira, assistindo uma live, em vez de estar cuidando da criança. Isso é fundamental, é você cuidando da sua vida, é você mostrando para a criança que tem vida fora da família, tem vida na família e tem vida fora da família. E essa criança, inclusive, vai se tornar um ser desejante, porque ela vai começar a procurar o que ela também pode desejar. Então, é muito importante que a mãe faça isso, o pai. Mas, por outro lado, essa criança vai ter uma certa insegurança. Nossa, mas essa live é mais importante do que eu na vida da minha mãe? Será que ela não me ama desse tanto a ponto de preferir estar lá na frente do computador assistindo alguém falar de uma coisa que eu nem sei do que se trata, do que tá aqui comigo? Então, é uma insegurança que vai gerar alguma coisa estruturante ali, que é normal, que faz parte da vida humana e que vai fazer você chegar numa próxima relação com essa insegurança, né? Que essa segurança, que o problema aí não é que ela exista, é a quantidade, né? É uma criança que não acha que a mãe ama nem um pouquinho. Achar que a mãe não ama, às vezes, é normal num processo de amadurecimento da criança e de saída dessa relação muito próxima com a mãe. Mas, por outro lado, ela vai chegar, que é o Freud está dizendo ali pra gente, na próxima relação assim. Então, essa mesma energia será também destinada ao professor, incluindo numa das séries psíquicas que o paciente já formou. Então, é como se ele formasse padrões e dentro desses padrões, dessa série de opiniões sobre quem é o outro, essa criança vai introduzindo as novas pessoas. Isso se amplia, é óbvio. Quanto mais relações ela tem, mais essa série fica complexa. E é muito importante, inclusive, mostrar para a criança, desde muito cedo, a complexidade que é as capacidades humanas, né? Freud vai dizer que esses sentimentos, inclusive, são ambivalentes. E aí a gente pode trazer também para esse diálogo Vygotsky, né? Que vai dizer que, inclusive, a gente ensina para a criança o que ela ainda não é capaz de aprender. É por aí o conceito de zona de desenvolvimento proximal, mas o que ela vai ser capaz de aprender depois. Criança não sabe mesmo de complexidade de afeto, de sentimento, de relações, e nem por isso eu vou deixar de falar. Na hora certa, isso vai se tornar conhecimento de forma retroativa, né? O Vygotsky vai explicar isso pra gente. Então, a gente explica, mesmo que a criança não saiba, para quando ela for capaz de compreender tudo aquilo que ela já ouviu, faça sentido. Então, essas imagens, essas imagos atualizadas podem ser tanto paternas, quanto maternas, quanto fraternas. Fundamentalmente, essas são as primeiras séries, tá? As outras vão se acrescentando aí. Freud ainda explica que essas atualizações se darão nas diversas relações do sujeito, né? Como eu já falei para vocês, nas relações amorosas, de amizade, de trabalho, né? E na sala de aula. Essas características da transferência, portanto, não devem ser atribuídas à psicanálise, mas ao sujeito, né? Então, não é que na psicanálise tem transferência, não. Freud percebeu um funcionamento, que é essa nossa capacidade de atualizar esses afetos, e deu a isso o nome de transferência, né? Então, é a maneira como a gente já chega nas relações novas com uma série de afetos das relações anteriores. E aí, pessoal, o Nasio, que é um autor dentro da psicanálise também muito bacana, nesse livro Como Trabalha um Psicanalista, ele vai dizer o seguinte: a autoridade do sujeito do suposto saber existe em toda transferência de ensino, psicoterápica, psiquiátrica, em suma, qualquer que seja o tipo de transferência. Então, atribuir ao outro o lugar de quem sabe, né? Esse conceito de sujeito suposto saber é um conceito lacaniano também bem complexo, que a gente não vai entrar aqui, mas a ideia de que esse outro tem o conhecimento, tem a verdade, tem a possibilidade de tamponar em mim a falta, ela é típica de qualquer relação. Não à toa, um sujeito doente, às vezes, de pisar na emergência já fica melhor, porque ele sabe que o médico vai dar conta. Mal sabe ele que o médico também é um sujeito humano, que
não dá conta de muitas coisas e que às vezes erra o diagnóstico, mas a confiança que a gente tem no acerto ali que vai acontecer já deixa a gente mais tranquilo. Se a gente ficou em casa, a gente começa às vezes até a passar mais mal. O fato de ter ido pro hospital, já tá quase sendo atendido, já te melhora, né? Por quê? Porque o outro ali é aquele que sabe. O professor é também esse que sabe, né? E a criança e o adolescente depositam nele, né, essa transferência enquanto alguém que tem a solução, que tem a resposta, que vai conseguir ali alguma coisa que vai ajudá-lo na vida, né? Não à toa ali nas escolhas profissionais no ensino médio, os estudantes procuram muito os professores, principalmente os professores de referência para eles, né? Porque é esse sujeito que sabe o que eu tenho que fazer, às vezes mais do que a família, né? Então eles, às vezes a família até fica com certo ciúme da escola, porque essa relação do adolescente com a escola é de uma confiança e atrás de uma orientação, né, de um professor, de um coordenador que vai ajudá-lo nessa escolha, né? Dentro de uma transferência que é atribuir a esse outro a capacidade de saber um pouco sobre mim. A transferência é posta por Freud como um processo que ocorrerá em qualquer relação do sujeito e não apenas na relação da psicanálise, né? Com o psicanalista. Na escola, com o professor, nas relações com outros profissionais de saúde, como médicos, enfermeiras, etc. E em várias outras situações, o sujeito atualiza essas relações libidinais, essas relações de amor, estabelecidas em seus primeiros investimentos objetais e repete alguns padrões recalcados, né? Ou seja, que não têm acesso à consciência, mas que estão nos seus inconscientes por meio dessas relações. Por isso que muitas vezes o sujeito nem sabe porque ele age daquela maneira, porque ele está repetindo padrões que estão inconscientes, né? Então, se você perguntar para a criança, por que você falou assim com a professora? Ela vai dizer, não sei. Ou para o próprio adolescente, né? Porque envolve aí a repetição de um padrão que muito provavelmente já não está mais consciente para o sujeito. E aí, pessoal, trazendo o diálogo com o conceito de transferência, que eu espero que tenha ficado claro, mas pensando que a Zigouros vai falar sobre o vínculo, a gente vai avançar um pouquinho pensando que para além dessa transferência, é preciso construir um vínculo. Então é por isso que o professor precisa ser continente, para ele conseguir de alguma maneira conduzir essa transferência, para que ele se vincule a esse estudante e consiga ali produzir a aprendizagem, mesmo que a história de aprendizagem dessa criança seja infeliz. Mesmo que os outros processos tenham sido como a transferência negativa, com uma história muito ruim. Então a criança vai chegar já nesse lugar como é um lugar ruim, é um lugar que eu não gosto, é um lugar que não dá certo. Você vai de alguma maneira precisar conduzir isso, não entrando na contra-transferência e pensando esse aluno não aprende mesmo, é um perfil de aluno que não dá certo, para criar um outro tipo de vínculo que você vai usar ao seu favor. Isso em todos os lugares, tá? Professor, coordenador, orientador disciplinar. Então, aquele aluno está sempre saindo de sala de aula porque é indisciplinado, talvez uma condução um pouco diferente e não entrar nisso que é, mas você de novo, nossa, mas você só faz isso. E conseguir começar a perceber e autorizar os comportamentos, assim, as atitudes adequadas desse sujeito, seja muito interessante para tirar ele desse lugar de repetição. Até porque quanto menor, menos a possibilidade dele elaborar e entender que ele está repetindo. Quanto maior, maior a possibilidade, mas não é tão simples, né? Se fosse simples, alguém saía de um casamento difícil e abusivo, em que está repetindo um padrão difícil e abusivo da própria família. E não é fácil, né? A gente sabe como as pessoas se mantêm em relações difíceis, apesar, né, de já entenderem que não está legal e que devia sair dali, né? Então é importante que a gente compreenda que é complexo, tá? Então, a Zigouros, na obra chamada O Vínculo Inédito, explica que o Freud inaugura, então, essa explicação desse vínculo inédito no pensamento ocidental e o chama de transferência. Mas, segundo ela, além da transferência, nas relações também se constrói um outro vínculo, né? Um vínculo que se dá no processo. Um vínculo que se dá nesse estar juntos, nessa presença. Que por mais que o pontapé desse vínculo é a transferência, é muito importante que a gente consiga compreender que ela existe para conseguir, onde for possível, não estar entrando nisso que é o lugar para onde o aluno te convoca, seja por uma relação afetiva absolutamente próxima, né, pra você estar colocando sempre aquela criança no colo, ou seja, por um lugar de separação, que aquela criança está sempre excluída. Então, um vínculo entre professor e aluno que está para além da transferência e pertence àquela relação entre dois seres humanos. Então, para além da transferência, tem ali uma relação entre dois seres humanos que precisa ser construída, que precisa de um tempo juntos, que precisa de presença, que precisa de escuta, para conhecer o outro pelo que ele tem para me dizer e não simplesmente pelo que eu acho que ele é, né? Então é preciso manejar a transferência, né? Conduzir,
conseguir acolher e ser continente a ela, mas construir um vínculo que está para além dela, né? Então esse é um ponto assim muito importante nisso que é o primeiro momento do que a gente está dialogando sobre vínculo e transferência. Eu gostaria de saber quando a criança demonstra não gostar da professora. Como agir? Então, não recebendo isso como sendo um afeto diretamente ligado a você. Lembra que você está lembrando alguma coisa e aí você não reage diretamente. E aí como que você vai? Você vai encontrando brechas. É como se você fosse pelo lado, vendo por onde você pode entrar, sabe? Em vez de ir pela frente, porque pela frente você vai bater de frente. Vai pelo lado. Seja continente. Ela falou que não gosta, você fala assim, tudo bem. Mas a professora gosta de você. E vai tentando construir ali uma outra relação, que é o que ela está dizendo pra gente aqui nesse slide, um outro tipo de vínculo que não só o vínculo da transferência, né? Agora, se esse não gostar foi construído numa relação, aí já é o vínculo com você mesma, né? Foi alguma coisa ruim se deu ali na história e é preciso reconstruir isso, né? Preciso tentar ali de alguma maneira achar brechas por outra via. Normalmente esse não gostar tem muito a ver com a transferência, com já ter uma experiência ruim com escola, com sala de aula, com professor, e a gente precisa ir então de alguma maneira conduzindo a transferência para achar uma brecha para entrar. Agora, se isso se deu no processo com você mesmo, é preciso repensar e perceber onde é que isso aconteceu, o que foi feito, de repente tinha outra criança na sala que você dava mais atenção do que para essa, né? Então, perceber o que aconteceu, tentar primeiro entender por que ela não gosta, se é uma transferência ou se tem a ver com a história de vocês. E a partir daí, criar estratégias para acessar essa criança. E, Paola, a Camila traz uma pergunta também super interessante, né? O vínculo estimula o aprendizado? Sim. Por que o vínculo estimula o aprendizado? O vínculo, quando a gente consegue o tempo todo por meio desse vínculo, está colocando a relação de aprendizagem como fundamental. Porque ele estabelece confiança, né? E à medida que ele estabelece confiança e ele vai estabelecendo inclusive um desejo, a gente vai ver daqui a pouco ali a ideia, vou dar um spoiler já, que está nos próximos slides, que a função do professor, mais do que transmitir conteúdo, porque conteúdo eu aprendo numa aula do YouTube, conteúdo eu aprendo no livro, é suscitar desejo. Então, onde eu tenho vínculo e eu mostro para o outro o tanto que eu estou gostando do que eu estou fazendo, o outro aprende a se interessar por aquilo que eu estou fazendo. E, de alguma maneira, o processo de aprendizagem se fortalece pela via do desejo e não pela via da obrigação. Porque pela via da obrigação o processo nunca é fortalecido. Inclusive, o que a gente aprende obrigado, a gente aprende para esquecer. O processo de aprendizagem, ele se dá quando eu aprendo pela via do desejo, né? E esse desejo aí é fundamental que compareça em sala de aula e, por isso, inclusive, os alunos precisam ser protagonistas. Se o processo é muito mais de um professor ensinando, sem, inclusive, querer saber do que os alunos estão interessados e preocupado só com o componente curricular que precisa, né, ou com as diretrizes que precisam ser contempladas, a chance da aprendizagem acontecer é muito pequena. E aí, Paulo, uma última pergunta para a gente continuar. A Stephanie traz o seguinte ponto, né? Como criar vínculo com o estudante do ensino médio, já que está em fase de desenvolvimento e principalmente talvez um processo maior de autonomia, né? Isso. O estudante do ensino médio também é da mesma maneira, com a diferença que vai ter um limite dos vínculos que vão ser estabelecidos de acordo com a quantidade de aluno por sala de aula. É muito mais difícil estabelecer um vínculo com 40 alunos do que com 15, com 20, né? Então, primeiro, se mostrar disponível, né? Um professor que já chega assim muito autoritário, muito dono do conhecimento, muito eu sei, vocês precisam ouvir, ele já coloca uma barreira. Então, tentar criar estratégias num primeiro momento para deixar o outro falar, para abrir espaço, mesmo que você precisa mostrar para ele que também é importante que ele te ouça, que uma parte do conteúdo você vai sim ter que explicar, porque ele vai ter que saber disso, essa troca em sala de aula e essa disponibilidade, porque à medida que você se mostra disponível, à medida que você abre esse espaço para escuta e para fala do aluno, ele vai te procurar fora da sala de aula. É nesses momentos também que o vínculo vai se dar, porque numa sala de aula, às vezes, o limite de um vínculo, pensando a singularidade no ensino médio, ele é menor mesmo. No entanto, o vínculo vai ser com o processo, com você enquanto alguém que conduz o processo com respeito, com acolhimento e disponível fora de sala de aula também para ouvir alguma coisa ali que é as dificuldades desse momento da vida que envolve escolher dentre tantas possibilidades. Vamos continuar? Vamos. E aí, pessoal, um importante exercício para o professor que está, de alguma maneira, sentindo algo em relação a esse aluno é também perguntar:
Quem esse aluno me lembra? Nossa, ele me lembra um aluno que eu tinha que era difícil, mas é a cara daquele aluno, né? Às vezes você confunde até o nome. Nossa, ele me lembra demais meu irmão, mas parece meu irmão quando era criança. Então, olha só, você também a sua conta transferência tá atuando aí. Que imagens ele retoma nos meus afetos, né? Nossa, ele me desperta uma coisa assim, não sei, uma vontade de nem chegar perto, ou nossa, uma vontade de ir lá abraçar. Então, esse afeto é seu. Ou já entra em uma relação com os meus afetos anteriores organizando o processo, né? Então, é importante que a gente se organize também nessa relação. E aí a Zigouros vai dizer pra gente, o tecido do vínculo é o real entre dois organismos humanos, é o que acontece na história, esse é o tecido do vínculo, né? A transferência, ele é um primeiro momento dessa relação, mas o que vai tecer a história de vocês é a singularidade da história, né? É isso que é o que vai acontecer de fato. Trata-se, antes de tudo, de uma característica da espécie humana, uma realidade feita de sentires, né? O que você sente ali, né? O que está sendo sentido? Emoções, em sua maioria inconscientes, mas também conscientes, de sensorialidades que nada tem de especificamente analíticas, inclusive na própria sessão analítica. Ela está conversando nesse livro muito com o pessoal da clínica. O que faz vínculo entre dois humanos são os alicerces de uma presença, alicerces de singularidade jamais generalizáveis, aquela citação que eu trouxe no início. É a partir desses alicerces que um se liga ao outro, que o vínculo se estabelece ou não. É aí que a transferência entrelaça. Então eu comecei o slide falando com isso e fecho esse slide de transferência e vínculo com essa mesma fala, né? Então, compreendem agora como a transferência entrelaça os dois a partir de uma relação inconsciente de histórias anteriores, mas que agora uma nova história vai se dar e é preciso espaço para essa presença, para isso que ela está chamando de sentires, como a gente se sente junto nessa história. E aí pode-se perceber que a Zigouros traz para a problematização a relação entre dois seres humanos, de onde parte a transferência, mas que ocorre apesar dela. Então, apesar da transferência, apesar de você me lembrar alguma coisa, eu preciso me relacionar com você tentando o máximo possível. Eu vou usar sempre essa expressão máximo, porque não é totalmente possível. A gente jamais vai ser imparcial numa relação, né? O máximo possível se conectar com o outro pelo que ele é. Ao entender a transferência enquanto atualização das relações primeiras da vida do sujeito nessa nova relação que permite o acesso aos conteúdos inconscientes, este acesso deveria permitir então elaborar essa transferência, criando uma nova relação ou novos modelos de como estar com o outro. Então, mais do que repetir a transferência, a gente precisa criar estratégias para se relacionar diferente e apesar da transferência. Desta maneira, vai dizer a Zigouros, para a autora, a transferência enquanto atualização por ser interpretável pode ser um fio ou uma substituição, por um novo vínculo. Eis porque acredito que a transferência é a única parte da relação para a qual podemos existir um final. Então, o que ela está dizendo? É preciso contornar essa transferência e tentar ver o que tem por trás disso. Por trás dessa criança que quer só colo, ou por trás dessa criança que quer uma distância, ou desse adolescente, né, que já está muito emburrado com o conteúdo. O que é que tem por trás disso? Como é que é o acesso, né? Nesse sentido, o professor precisa, então, criar alternativas e atuar diferente para que se cesse a repetição. Aluno sempre custoso e sendo excluído, ou sempre bonzinho e sendo elogiado, como é que eu crio uma situação para que esse padrão pare de se repetir? Inclusive, ali onde parece que está adequado. Nossa, mas ele é tão bonzinho, então. Mas ele é bonzinho porque ele é bonzinho ou porque ele está querendo seu elogio? Porque ele está querendo colo? Porque ele está querendo uma atenção específica que também é pesada para ele? E aí, pessoal, o spoiler que eu dei antes, né? A função da educação é suscitar desejo. O desejo é da ordem da experiência, daquilo que vivifica e, consequentemente, da formação de lembranças, das famosas memórias afetivas, daquilo que me faz pertencer. O desejo me vincula àquilo que eu quero, né? Conseguir olhar para aquilo que eu quero é fundamental para uma vida, inclusive, mais leve, né? Desejo não se motiva, mas se contagia, pois, segundo Lacan, o desejo do homem é o desejo do outro. Essa frase do Lacan, que está no seminário 10, que se chama Angústia, é uma frase muito legal, porque ele traz a ideia de que desejo é desejo do outro. E aí tem duas interpretações. Eu desejo o que o outro também deseja, não é à toa que a criança quer o que a coleguinha tem. A gente, enquanto adultos também, né? O marketing sacou isso muito bem, a propaganda sacou isso muito bem. Quando, numa situação, ela mostra um sujeito feliz com determinado produto, a gente deseja aquilo porque a gente está desejando, de alguma maneira, algo que tem a ver com esse desejo desse outro.
Então, o desejo é desejo do outro, o desejo é aquilo que o outro deseja. Mas o desejo é desejo do outro é também desejar o outro. A gente deseja o outro humano porque a gente é gregário, a gente precisa de vínculo, a gente precisa estar junto, isso é fundamental pra gente. Se a relação do professor com o aluno, com o saber, é reprodutiva e burocrática, se o conhecimento dele é sempre burocrático, é reprodutivo, ele só está preocupado com o que ele ensina, é isso que ele vai transmitir. O aluno vai sacar, o aluno vai perceber que ele está ali para ensinar. Ele não está ali para se preocupar se alguém está aprendendo. Se ao contrário, o seu desejo está presente no ato de ensinar, é isso que ele vai transmitir. Né? Então, quando para o próprio professor o desejo comparece, ele está ali não porque ele já está há 20 anos, não tem mais jeito, que ele vai ter que fazer outro curso, como assim ele vai arrumar outra profissão agora? Mas ele está ali porque ele gosta, e eu fico muito feliz de estar falando à noite, numa terça-feira, porque eu tenho certeza que quem tá aqui é porque gosta. O meu público é esse, é o sujeito que gosta. Aquele sujeito que tá pela parte burocrática, gente, não vai vir para uma aula à noite, numa terça-feira, né? E eu não tô dizendo que ele tá errado, não. Tô dizendo que ele tem outras prioridades, né? De repente, né? Ele tá no boteco ali, comendo um espetinho, tomando uma cervejinha e tá se organizando de outra maneira. Agora, isso vai comparecer em sala de aula. A mera transmissão burocrática, eu dou aula só porque eu preciso de um emprego, é diferente de eu dou aula porque eu gosto da aula. Né? Então, o desejo ali na sala de aula do professor é também o que vai possibilitar que ele tenha interesse em criar vínculo. Quando há um saber, um sabor em saber, olha só que legal essa frase do Dunker, quando há um sabor em saber, isso permite que você passe de qualquer ponto da cultura para outro, né? Para qualquer outro. Então, se eu tô interessada, eu aprendo, né? Se eu tô interessada, a gente tá ouvindo falar muito, sabe? Dessa ideia de janela neurológica, porque se perde a janela, a criança não aprende. Eu adoro dar um exemplo. Independente de posição política, existe uma intelectual importante no Brasil que é a Marina Silva, que foi alfabetizada com 14 anos. Se a gente for pensar em janela neurológica para alfabetização, ela perdeu tudo que havia e hoje ela é uma intelectual. Né? Concordando ou não com a posição política, não é isso que a gente está discutindo aqui, ela teve uma capacidade de aprendizagem imensa e virou ministra, né? Então tem aí alguma coisa que é mais complexa. Não estou dizendo que essa parte neuronal não é importante, é sim, é óbvio, mas o que eu estou dizendo é que tem mais coisa aí que a gente precisa considerar, e esse mais coisa aí é desejo. Aquilo que eu desejo eu aprendo, e aquilo que eu desejo e que eu desejo muito e que me é muito interessante, muitas vezes eu consigo contagiar o outro com esse conhecimento. Então, assim, mais do que ensinar conteúdo, o professor ensina caminho, transfere e suscita desejo. Se o sujeito é um sujeito desejante, ele aprende por conta própria. Ele acha onde tem aquela coisa sendo ensinada. Hoje, então, com a grande oferta que a gente tem de aulas no YouTube, ele acha, né? Então, é importante que o desejo seja uma pauta fundamental da sala de aula e o professor tem que estar olhando para o seu desejo. Aprender, quando se deseja, é um processo muito mais fácil e parte do próprio ser desejante. Para educar, é fundamental propor que o outro deseje por meio de um vínculo de acolhimento construído na presença e na escuta, né? Então, é muito importante essa presença e essa escuta. E aí, para fechar, eu deixo a pergunta: como está o seu desejo pelo processo formativo e pela sua profissão?